Se você quer saber quanto ganha um programador para decidir se realmente vale a pena investir nessa carreira e entrar de cabeça neste segmento profissional, se prepara, que até o final do vídeo eu vou te revelar toda a verdade sobre salários de programador. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui. E se prepara que no vídeo de hoje a gente vai falar de um assuntinho delicado, salários de programador. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar que o valor do salário de um programador pode mudar bastante de acordo com o nível de conhecimento, a linguagem escolhida e principalmente o segmento em que este programador trabalha. Mas antes de tudo, vamos definir aqui alguns pontos importantes. Primeiro ponto é você conseguir compreender que, dependendo do tempo em que o programador atua profissionalmente na área, ele vai se graduando e passando de um nível para o outro, e quanto maior este nível que ele for escalando, maior é também o seu salário. O primeiro nível de todo programador é o nível trainee. Geralmente o programador ele ainda está começando, engatinhando nas linguagens de programação, conhecendo os primeiros conceitos sobre programação de sistemas, conhecendo técnicas de programação, melhores práticas na programação. O nível seguinte é o nível chamado Júnior, e geralmente quem está dentro deste nível Júnior são aqueles programadores que têm alguma base já de experiência, porém essa base não ultrapassa 5 anos, porque quando a pessoa passa de 5 anos de experiência com programação, ela já é considerada uma programadora, um programador nível pleno. E quem passa de 10 anos de experiência em programação, limitados a 15 anos, fica no nível de programador sênior. Agora o cara que tem mais de 15 anos de experiência prática como programador e que nasceu lá nos primórdios da humanidade, na época de Abraão, Isaac e Jacó, então esse camarada ele é chamado de programador master ou programador especialista. Ele tem uma vastidão imensa de conhecimento e tem ali também muita facilidade em se adequar com novas linguagens, porque a lógica de programação está muito bem solidificada na cabeça deste programador. Então este foi o primeiro ponto importante, você entender os níveis de programador. Quanto maior o nível, maior o salário. Segundo ponto importante, o valor do salário de um programador, o que define quanto que um programador ganha, vai ser também a linguagem de programação que esta pessoa decidiu, escolheu para trabalhar. E daqui a pouco a gente vai fazer um comparativo, vai ficar facinho de você compreender essa dinâmica entre nível de conhecimento versus linguagem de programação. A gente vai fazer um ponto e contraponto aqui, você vai conseguir entender facilmente. O terceiro ponto que você deve levar em consideração é que o valor do salário de um programador vai variar bastante de acordo com o nível da empresa que estiver contratando e a cidade em que esta empresa estiver localizada, bem como o tamanho, a dimensão desta empresa. Não dá para você querer comparar o salário de um programador que trabalha numa empresa do interior do estado com o salário de um programador de uma empresa lá da capital. Com certeza, os níveis de salário serão diferentes por questão da localidade, do público desta empresa e também dos ganhos que ela tem. Se é uma empresa pequena que ganha pouco, obviamente ela vai pagar um salário um pouco reduzido para os seus funcionários. Então aqui neste comparativo, a ideia é a gente deixar algo bem mais versátil, mais adequado a um cenário mais genérico. Tá? Então não vou considerar especificidades de localização e de portes de empresa. Eu vou colocar aqui uma pequena tabela para que você veja a média aproximada de salários para programadores de acordo com linguagem de programação e também com o nível de conhecimento desses programadores. Um outro detalhe é que nesta tabela que eu estarei colocando aqui para você, eu não vou colocar o nível trainee e não vou colocar também o nível master ou especialista. Eu vou me ater ali à grande quantidade de profissionais
que está realmente concentrada entre o nível júnior e o nível sênior. Nessa tabelinha que está aparecendo aí para você na tela, fica muito claro que as linguagens Go e Scala são linguagens que já começam ali com um salário bem interessante, a partir de R$5.000 para programadores júniores. Programadores plenos vão ganhar aí na faixa dos R$8.000, enquanto programadores sêniores vão conseguir chegar aí na bagatela de R$11.000 mês. Olha só, duas linguagens muito interessantes para serem exploradas. Linguagem Go é uma linguagem desenvolvida pelo Google, né? E a linguagem Scala foi desenvolvida por um cientista da computação alemão, que inclusive foi o mesmo camarada que fez uma das versões mais atuais do Javac, que é o compilador para Java. Ainda nessa tabela a gente vai observar que tem várias outras linguagens, como Swift, Kotlin, Java, Python, PHP, JavaScript, que também tem um grande valor ali de mercado. Mas atenção, o mais importante de tudo é você conseguir se adequar à linguagem que você realmente goste de trabalhar. Porque veja, é terrível você ter que trabalhar programando numa linguagem que você não tem afinidade, você não gosta da sintaxe, você não se sente confortável com o ambiente de desenvolvimento daquela linguagem. Então, um dos primeiros pontos, ô programador, é você entender que mesmo que a linguagem pague muito bem, se você não se sentir satisfeito programando naquela linguagem, você vai acabar não fazendo um trabalho de qualidade. E isso vai acabar impactando também no seu nível profissional e, por consequência, nas empresas que vão te contratar. Se você não for um programador excelente, você também não será contratado por uma empresa de nível excelente. Então, às vezes, compensa você ganhar um pouco menos, mas trabalhar com a linguagem, por exemplo, PHP, JavaScript, que tenha uma adesão interessante do mercado e que você consiga se sentir satisfeito programando naquela linguagem. Porém, se você tiver facilidade em se adequar com qualquer linguagem, qualquer ambiente de desenvolvimento, qualquer plataforma, móvel, desktop, web, então, obviamente que eu vou te recomendar que você escolha as linguagens que mais pagam bem. E atualmente, as linguagens Go e Scala estão aí entre as top nos quesitos de salário. O valor de salário também vai variar bastante de acordo com o ambiente de desenvolvimento. Atenção! Programador móvel ganha numa faixa, programador desktop noutra faixa, programador web já ganha numa outra faixa também. Então, são três coisas que você tem que atentar bastante: o seu nível de conhecimento, o ambiente que você quer desenvolver e também a linguagem que você quer desenvolver. Para web, você vai ter várias linguagens. Desktop, várias linguagens. Mobile, várias linguagens. Minha recomendação, se eu puder fazer isso aqui para você, é o seguinte: que você tenha um certo conhecimento, pelo menos em 3 linguagens diferentes. Uma linguagem web, uma linguagem mobile, uma linguagem desktop. Dessa maneira, você consegue se adequar muito facilmente a qualquer situação de mercado. Você não fica só à mercê da internet estar bombando para você trabalhar com a linguagem web, ou dos aplicativos móveis estarem em alta para que você consiga programar para dispositivos móveis. Adeque-se sempre a 3 linguagens, não importa quais sejam, desde que elas atuem em ambientes diferentes: ambiente móvel, ambiente desktop e ambiente web. Eu sei que às vezes esses valores podem ter parecido ou muito alto para alguns ou muito baixo para outros. O importante é você entender que ainda assim, independente de ser um valor baixo, de acordo com a linguagem, programador ainda tem um dos salários mais altos do mercado de trabalho. Aproveita e deixa aí nos comentários a sua opinião. O que você achou desses salários? Achou muito alto? Achou muito baixo? Achou que está na média? Dá sua opinião aqui pra gente. Vai ser super interessante a gente fazer esse tipo de discussão aqui no canal.
E claro, eu ainda não coloquei aqui em destaque linguagens proprietárias como a linguagem ADVPL. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal. Esse vídeo está aparecendo tanto aqui nos cards quanto aqui na lateral e também estará na descrição deste vídeo aqui. Mas depois você vê, calma, relaxa, aguenta aí a ansiedade, daqui a pouquinho você dá uma olhada lá. Nesse outro vídeo eu falo em detalhes sobre a linguagem ADVPL e por que você, programador, precisa conhecer essa linguagem proprietária. É uma linguagem muito interessante, tem uma empresa por trás dela e tem um mercado muito grande para você que quer ganhar dinheiro de verdade sendo programador. Uma coisa muito interessante que convém falar aqui para você é que dependendo do seu nível de formação, o seu salário pode ser alterado. Claro, a sua graduação vai impactar diretamente na forma como você vai trabalhar dentro de uma empresa. Se você for um gestor de TI formado em gestão de tecnologia da informação, o seu nível de salário vai ser 1. Se você for um cientista da computação, formado em ciência da computação, então o seu nível de salário é outro. Engenheiro de computação é outro. Analista de sistemas é outro. Então, o seu nível de formação vai também impactar bastante naquele valor que você vai receber mensalmente sendo funcionário, trabalhando como programador. Se você for empreendedor, o seu nível de formação não se altera tanto. Afinal de contas, você como empreendedor, a única coisa que precisa é ter a sólida base de conhecimento para conseguir desenvolver aplicações que sejam requeridas pelo seu cliente. E um detalhe importante, quanto maior o seu nível de graduação e especialização, mais você ganha também. Isso significa que se você parar de estudar ali na graduação, o seu nível de salário vai ser 1. Mas se você fizer uma pós-graduação, o seu salário pode aumentar até em 40%. E aproveitando que a gente falou de pós-graduação, deixarei aqui na descrição desse vídeo um link para alguns cursos de pós-graduação que são oferecidos pelo IGTI. Para você que ainda não conhece, IGTI é liderança no mercado de TI quanto a cursos de pós-graduação. Os caras realmente lideram este segmento. Então, se você quer ganhar dinheiro de verdade sendo programador, assim que você terminar a sua graduação, já vai correndo fazer uma pós-graduação lá no IGTI. Não esquece, o link está aqui na descrição. Eu aponto alguns cursos bem interessantes para várias áreas da computação. E agora vai a dica de ouro aqui. Quer escolher uma linguagem que te dê um salário bom, um salário alto de verdade e que seja versátil o suficiente, tendo um grande público para você conseguir trabalhar em qualquer lugar como programador? Mas é claro que antes de eu dar essa dica para você, eu não posso deixar de pedir para que você curta este vídeo. É rapidinho, clique em curtir ali, ó, um tapinha ali no celular já era. Se estiver no computador, um clique do mouse já resolveu. E aproveita, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva ativando o sininho, porque assim que eu postar algum conteúdo novo, e semanalmente estou trazendo vários materiais aqui para dentro deste canal, você vai receber uma notificação e aí você vem correndo aqui para o Código CEO para ver todo aquele conteúdo que eu vou preparar com todo carinho para você. Não se esquece, clique em curtir, compartilhe esse conteúdo, deixe um comentário e vamos fazer essa comunidade aqui do Código CEO crescer de verdade. Agora vamos para a dica. Primeiro, escolha uma linguagem que tenha uma grande empresa por trás, que consiga fazer a tecnologia manter-se viva independente de qualquer cenário ou adversidade que aconteça no mundo. Duas linguagens que eu recomendo para que você conheça: linguagem Go e linguagem Swift. Linguagem Go do Google. Então a gente tem uma grande empresa por trás dessa linguagem e sabemos que a linguagem não é algo que vai morrer da noite para o dia. A linguagem Swift é a linguagem utilizada por programadores de aplicações móveis para plataforma iOS. Então por trás a gente tem a empresa Apple, que também é uma das grandes líderes do segmento da computação. Então não vai morrer da noite para o dia. Você também pode escolher uma linguagem que tenha grande aderência pelo mercado, como linguagem Java e linguagem PHP. Embora o PHP
tenha um valor de salário mais baixo do que a maioria das outras linguagens, o PHP ele é muito versátil e é adotado por muitas empresas. Empresas e corporações como WordPress, Joomla, Magento utilizam PHP na sua estrutura. Então por isso que até hoje o PHP ainda é uma das linguagens mais fortes da internet. Busque também uma linguagem que tenha uma grande amplitude de frameworks ou de bibliotecas, como o JavaScript. Quando você tem uma grande gama de frameworks e uma comunidade forte, como é a comunidade do JavaScript, você acaba tendo muito mais facilidade de desenvolver e de resolver problemas. Você pode muito bem também escolher uma linguagem que seja portável, como Kotlin e Scala. Ambas permitem que você faça integrações de trechos, por exemplo, de Java, dentro delas. Isso mesmo, o Kotlin aceita você integrar Java dentro dele. A linguagem Scala também aceita essa total integração. Automaticamente, todo programador Kotlin ou programador Scala tem muita facilidade de conseguir atuar dentro do mercado de trabalho como programador Java. Por fim, escolha uma linguagem também que tenha muita aderência do mercado quanto às tendências. Hoje em dia, o Python está dominando as trends de mercado por conta da sua facilidade com análise de dados. Então, linguagens que têm tendências que são adeptas às tendências de mercado acabam também tendo grandes chances de contratar programadores com mais facilidade. E como eu falei agora há pouco, vai a dica para você que quer pegar um segmento para trabalhar como programador e ganhar ótimos salários como programador. Empresas do setor financeiro estão a todo momento contratando mão de obra de programador nível júnior, nível pleno, nível sênior, nível master, com salários altíssimos. Quando eu falo empresas do setor financeiro, estou falando de corretoras de seguro, empresas de cartão de crédito, financeiras. E por que os salários dessas empresas acabam sendo tão altos e convidativos? Porque toda empresa que lida diretamente com dinheiro de terceiros, e esses exemplos que eu dei aqui para você são de empresas que lidam com dinheiro de terceiros, elas precisam ter uma segurança muito grande em seu aparato computacional, seja em servidores, seja em estrutura de sistemas. Por isso que uma empresa do setor financeiro vai sempre prezar em contratar os melhores programadores. Quando eu falo de melhor programador, não precisa ser o programador nível sênior. Pode ser o melhor júnior, pode ser o melhor pleno, pode ser o melhor master, não importa. A empresa vai sempre focar naqueles que são os melhores, dando atribuição de responsabilidades, é claro, de acordo com o nível de conhecimento da pessoa. Muitos bancos, por exemplo, bancos privados, contratam programadores COBOL com salários aí que vão a partir de 25, 30 mil reais por mês. Por quê? Porque os programadores contratados para essa linguagem precisam estar de acordo com os requisitos e padronização da linguagem, bem como precisam ter uma responsabilidade muito grande em lidar com o sistema, sem permitir brechas que acabem deixando invasores, hackers acessarem a plataforma, e ainda assim a gente ainda vê alguns casos de invasão a bancos, não é? Então pega essa dica. O segmento financeiro é um ótimo segmento para você ingressar como programador e ganhar dinheiro de verdade. Mas é claro, vai requerer que você tenha pelo menos uma pós-graduação. Para isso, não se esquece, tem um link aqui na descrição desse vídeo, onde eu aponto você para o site do IGTI, onde você vai ter um leque de cursos de pós-graduação na área de computação que vão fazer o seu salário aumentar consideravelmente. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu agradeço bastante pela sua presença aqui neste vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero ter retribuído a sua visita aqui ao meu canal, te dando algum conteúdo de valor. Não se esquece, clique em curtir neste vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e continue acompanhando os conteúdos aqui do Código CEO,
que semanalmente estou postando sempre alguma coisa que vai ajudar com certeza você a crescer como programador. Combinado? Por hoje é isso. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.